Boa tarde. Vocês escaparam do Triângulo das Bermudas, né? Muitos sobreviventes. Muito bom. Antes de a gente entrar no tema, queria chamar a Vivi. Venha para cá, Vivi. Vivi vai tocar uma música agora. Eu vou começar a palestra, vou parar no meio. Ela vem novamente, aí ela vai tocar alguns clássicos. O Paulo Henrique vai tocar também. Eu termino a palestra e ela toca mais um pouquinho no final. Tá bom assim? Combinado? Então, ela vai tocar agora um hino bem conhecido. Em inglês ele chama-se It's Well With My Soul. É o nosso velho conhecido Sou Feliz com Jesus, meu Senhor.
Deus abençoe você por esse louvor. No sermão de hoje de manhã, entre outras considerações, nós vimos a questão da adoração. Nos últimos tempos, vimos que essa questão é extremamente relevante. A quem adorar e como adorar. É o centro da tríplice mensagem angélica. Vimos também que essa questão musical, ela é complexa. Ela é complexa. Só que as diretrizes para ela e para muitos outros assuntos da nossa vida cristã só são resolvíveis com relacionamento com Deus e pelo recebimento da graça de Deus na vida. Não serão resolvidos com sermões, com regras, com normas, com disciplina severa. Não serão. Deus nos deu uma cabeça pensante, Deus nos deu vontade livre para nós estudarmos e descobrirmos qual é a sua vontade em todas essas questões. Também eu comentei que essas questões polêmicas, no caso da música, são as mesmas há mais de 50 anos, e eu tenho acompanhado isso pessoalmente. Não mudou muito o cenário, dificilmente mudará. Nós avançamos muito pouco dentro dessa questão musical. Falei também de relacionamento versus comportamento, e nós vimos a questão da adoração como sendo o motivo maior para nós nos aproximarmos de Deus. Será a nossa principal atividade na eternidade. Deus não precisa da nossa adoração. Alguém comentou isso comigo no final do culto de hoje. De fato, Deus não precisa da nossa adoração, mas Deus quer os adoradores. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Falamos de hinos que trazem dúvida, trazem medo, trazem incerteza, ao contrário de outros hinos de confirmação da fé, como por exemplo esse que a Vitória tocou. Sou feliz em Jesus meu Senhor. Quem conhece a história desse hino, sabe que realmente é um hino de muita certeza e confiança em Deus. Alegria da salvação, vitória sobre o pecado. Também comentei que não dá para nós sermos rigorosamente puristas na questão da liturgia, uma vez que em todos os cultos cristãos há referências fortes ao paganismo e às missas católicas. Também eu mostrei no final uma relação de instrumentos citados pela Bíblia como sendo instrumentos a serem utilizados na adoração, quer fosse dentro do templo de Israel, quer fosse fora do templo de Israel, né? Isso mostra que o problema não está nos instrumentos. O problema possivelmente está nos instrumentistas, na forma como esses instrumentos são usados. Agora eu vou começar a instigar vocês com algumas informações históricas, culturais e musicais. Por exemplo, a polifonia. O que é polifonia? É você cantar em vozes. É a divisão em vozes. A polifonia nas igrejas data dos séculos 14 e 15. E quando a polifonia foi introduzida na igreja, também estavam sendo introduzidos os instrumentos. Até então, em toda a igreja cristã, né, era a igreja que veio lá do tempo de Cristo, era a igreja católica, era a igreja das missas, né? Então veja, naquele tempo, a música que era executada era música em uníssono, era aquele cantochão gregoriano, aquela música praticada quase que só por vozes masculinas e todos em uníssono. Aliás, muito bonito, diga-se de passagem. Tem um convento no Rio de Janeiro, São Paulo também tem o convento dos Capuchinhos, e eu gostava muito de ir lá, às vezes, de domingo de manhã, para a missa das 10 horas, porque tinha canto gregoriano. É muito bonito. Então, naquele tempo, a música nas igrejas era esse cantochão em uníssono e a capela. Por que a capela? Sem instrumentos. Era assim. E aí, quando começaram a ser introduzidos os instrumentos, estava também sendo introduzida a divisão em vozes. Então, olha que coisa interessante. De um lado, tinha aqueles que só queriam música a capela, em uníssono. Do outro lado, já naquele tempo, século XV, século XVI, a polêmica já era forte. E do outro lado, tinha os que queriam música com instrumentos. E você sabe qual era o instrumento da época? Era o órgão. Era o órgão. E queriam também divisão em polifonia, em vozes. E aí aconteceram os fatos incríveis,
que envolveram até mesmo alguns dos mais renomados reformadores. Por exemplo, João Calvino. Todos nós conhecemos e sabemos quem foi Calvino. Foi um reformador francês do século XVI. E um outro chamado Zwinglio, Ulrich Zwinglio, era suíço, também do século XVI. Dois grandes reformadores. Eram totalmente contrários à polifonia, à divisão em vozes. Eram totalmente contrários aos instrumentos. Já Lutero chamava os dois de fanáticos, de loucos, porque Lutero já gostava da coisa mais moderna, da coisa evolutiva, né? E eu vou ter um episódio em que o Zwinglio mandou queimar órgãos em todas as igrejas da Suíça, enquanto a igreja da Inglaterra queimava partituras de música polifônica, de música em vozes. Olha que confusão, no século XV, século XVI, conflitos musicais. Eu vou mostrar para vocês agora, rapidamente, em relação a origens das músicas, eu vou mostrar umas coisas interessantes para vocês. Vocês vão gostar disso aqui. Existe uma coisa, tem um amigo meu que é compositor, muitos de vocês conhecem ele, na minha opinião, é um dos maiores compositores da Igreja Adventista, se não o maior, chama-se Ennio Monteiro de Souza. O Ennio, ele diz que existe uma coisa chamada dicionário mental de referências musicais. É mais ou menos isso aqui. Se eu chegar aqui para vocês, e tocar isso aqui. Eu não toco piano não, viu gente? Vou tentar aqui, ó. Se eu tocar isso aqui para vocês. O que isso lembra para vocês? Ayrton Senna. Não precisa ir muito longe. Dicionário mental de referências musicais. Para aqueles que acompanharam o esporte, né? A Fórmula 1, aí dos anos 80, 90, né? Sabem muito bem quem foi Ayrton Senna. E mesmo quem não acompanhou, sabe da fama de Ayrton Senna. Então você ouve esses acordes, você já associa com Ayrton Senna. Deixa eu tocar isso aqui para vocês. O que é isso? Lindo país. Hino 571 do nosso cenário. Pois isso aqui, se vocês forem cantar ou tocar essa música numa igreja na Irlanda, para eles não é um hino. Isso é uma música popular. É um cântico popular. Chama-se Danny Boy. É uma música que algum rapaz fez para uma moça, declarando seu amor por ela. Depois passou-se a chamar London Derriere. E todo mundo que estuda piano hoje em dia, no seu método, em algum momento ele vai tocar esse London Derriere. Então, se você chegar num dia de sábado, na Igreja Adventista Central, lá em qualquer cidade da Irlanda, e tocar isso aí, para eles não é lindo país. Para eles não tem essa referência religiosa. Deixa eu tocar isso aqui para vocês. O que é isso? Ao teu lado quero andar. Hino 407 do nosso cenário. Pois isso aqui foi música de jazz, cantada em ambiente de jazz, de New Orleans. Deixa eu tocar isso aqui para você que todos amam. O que é isso? Hino da batalha. Vencendo vem Jesus. Hino 152 do nosso cenário. Pois isso é o hino da batalha da República Americana. Uma música patriótica do tempo da Guerra Civil Americana. E isso aqui, se eu tocar isso para vocês.
que é isso? Isso aqui é uma música que eu fico arrepiado quando eu ouço. Qualquer problema forte que um cristão hoje tem na vida, ele pensa nessa música. É uma música de poder, pois Castelo Forte é uma melodia não sacra. Em outras palavras, uma melodia profana do tempo de Lutero. Mas Lutero gostava dessas coisas. Lutero adaptou com uma letra poderosa e se tornou então o hino que todos amamos, toda a cristandade ama, Castelo Forte. E se eu tocar isso aqui para vocês? Bela manhã, hino 142 do nosso hinário. Pois isso aí é um hino patriótico finlandês, composto por Jean Sibelius, o compositor finlandês mais conhecido. Se eu tocar isso aqui para vocês. O que é isso? Hino nacional na Inglaterra. No entanto, né, isso aí é o God Save the Queen. Hino 85. Aliás, foi o hino 595, muito tempo do nosso antigo Cantai ao Senhor. E é o hino 85 da harpa cristã. E esse aqui? Não quero nem lembrar disso, né? Isso é o hino nacional da Alemanha. De trágica recordação para a gente. Pois olha só, essa música é uma composição de Joseph Haydn, compositor austríaco, né? Ele foi composto para o imperador da Áustria. Joseph Haydn gostou do God Save the Queen da Inglaterra, e aí ele compôs isso para o imperador da Áustria. Depois que a Áustria foi anexada pela Alemanha, ele se tornou então o hino nacional da Alemanha, que foi usado até pelo nazismo. Olha só que coisa. Se você colocar numa sala, um cristão brasileiro, colocar um amante de Fórmula 1, porque isso aqui também emoldura todas as vitórias da Alemanha na Fórmula 1. Então você coloca numa sala um cristão brasileiro, um amante de Fórmula 1, um alemão dos dias de hoje, um alemão do tempo do nazismo e um judeu. Coloca essas 5 pessoas numa sala e toca isso aí. Cada um deles vai ter emoções, sentimentos, lembranças, reações completamente diferentes, que vão desde um sentimento espiritual no cristão até o ódio maior no coração de um judeu. A mesma música. Mesma música. E esse aqui, ó. O que é isso? O nosso tão amado hino 14 do nosso hinário. Pois essa música é o 4º movimento da 9ª Sinfonia de Beethoven. Esse movimento da 9ª Sinfonia de Beethoven é uma música profana. Profana, chama-se música profana, música que não é sacra. Então é uma música não sacra, mas é uma música até meio panteísta. Olha o que ela fala na letra dela. Alegria que nos vem do seio da natureza, que nos deu rosas, beijos e vinho. Quem já conquistou uma mulher amorosa, rejubile-se conosco. Filha do Elísio, ébrios de fogo, entramos em teu santuário celeste. Abracem-se milhões, enviem este beijo para todo mundo. Isso era um poema de um grande poeta alemão chamado Friedrich Schiller. Um grande poeta e filósofo alemão, por cuja poesia Beethoven se apaixonou. E quando ele fez a 9ª Sinfonia,
encerrou com essa música, com essa letra, que depois passou a se chamar Ode à Alegria, e depois se transformou num hino cristão. Então, se vocês veem, às vezes, um coral alemão cantando isso aí, coral de massa, e você fica arrepiado, acha que eles estão louvando a Deus, não. Eles estão cantando essa letra aí. É isso que está acontecendo. Aliás, os nossos hinários, irmãos, os hinários cristãos, e o nosso também, estão cheios desse tipo de caso. E quanto aos compositores, olha só que coisas interessantes. As obras sacras de Bach, Johann Sebastian Bach é considerado o suprassumo da música de todos os séculos. Mas as obras sacras de Bach, musicalmente, são similares às obras seculares dele, que ele compôs. Mozart utilizou parte das suas composições religiosas em cantatas seculares e utilizou trecho das suas óperas para fins religiosos. Olha só, mesmo Handel, o grande compositor do Messias, ele fez muito mais música não sacra do que música sacra. Além do que muitos desses compositores, né, dessa fase aí, século XVI, século XVII, século XVIII, né, a gente pensa que eles eram cristãos, porque faziam música sacra. Não eram. Eles não eram cristãos. Na realidade, muitos deles eram organistas de catedrais, profissionais contratados para criar músicas todo domingo. Não necessariamente pessoas religiosas. E muitas dessas músicas estão nos nossos hinários e no nosso hinário. Então vejam, eu estou querendo despertar a reflexão de vocês e levando vocês a tomar conhecimento desses fatos interessantes, dessa questão musical, que talvez sejam até desconfortáveis para alguns crentes. Não estou querendo com isso definir nada. Eu estou só mostrando alguns fatos interessantes. E cada um de vocês tente refletir sobre como se posicionar como cristãos pós-modernos em relação à música, a esse assunto tão vasto, tão complexo, tão cheio de nuances e situações inesperadas. Porque aí ocorre uma coisa chamada choque cultural. E esse, para mim, é que é o grande problema da música. É o choque cultural. A grande verdade é que, queiramos ou não, gostemos ou não, a música tem um forte componente cultural. Tem uma forte referência que muda de país para país. Eu mostrei para vocês. Muda de época para época. Muda de ocasião para ocasião. Muda de pessoa para pessoa. E nós precisamos saber disso. Eu vou mostrar para vocês agora uns 4 ou 5 pequenos vídeos. Vai entrar agora a parte de vídeos, tá? Preste atenção, a minha intenção não é dar isso como modelo de nada. Só volta um pouquinho, volta um pouquinho. Não entra já com som não, volta um pouquinho. Isso, deixa aí. O que eu vou mostrar para vocês aqui, quero deixar bem claro. Minha intenção aqui não é dar isso como modelo de nada. Eu só quero mostrar isso que eu acabei de dizer. Como essas coisas, não dá para você se posicionar de maneira definitiva, de maneira rigorosa, em relação a coisas que dependem de cultura. Não dá. Depois eu vou dividir, vou mostrar o que é cultura e o que não é. Tá? Vou mostrar para vocês agora alguns corais e grupos de louvor da nossa igreja, da Igreja Adventista, em alguns países do mundo. E vocês vão ver como são fortes e diferentes as influências culturais e regionais. Pode botar o primeiro. Deixa aí. Lindo, não é? Não é lindo? É inspirador. Igreja Adventista Central de Sacramento, Califórnia, Estados Unidos. Isso aí foi um pastor que colocou na internet, colocou no Facebook e botou embaixo o comentário. Essa é a música do céu. Eu não sei como ele descobriu isso, mas ele botou lá. Essa é a música do céu. Né? Vamos ver mais um.
Muito lindo também, não é? Muito lindo. Igreja Adventista na Romênia. Música do céu. Vamos em frente. Dá mais um entezinho aí. Veja que ali tem drums, os tambores ali, pratos, órgão, orquestra pesada, um grande coral. Palmas. Essa é a maior igreja adventista dos Estados Unidos, igreja de Sligo. É uma igreja de mais de 5 mil membros, que tem 5 ou 6 pastores. Música do céu. Vamos em frente. Dá mais um entezinho. Não, volta, pulou uma. Essa? Não, essa mesmo, desculpa, em frente. How many of you expect great things from God? Do you expect great things from God? Ah, deixa aí. God said He'll never leave you. Come on, put that hand together. God knows the plan for you. Have you made plans for 2012? Make sure Jesus is in that plan. He got a song for you. Come on, sing with me. Have that this. I know the plans that I have. Say it, the Lord. The Lord. Igreja Adventista Mountain Redux, nos Estados Unidos, é uma igreja de negros. Deixa eu ver se eu consigo voltar àquela anterior, porque essa igreja aqui é interessante, é Capitol Hill, é a igreja onde foi pastor o pastor Wintley Phipps. Essa igreja, eu estive nessa igreja, uma igreja enorme, uma igreja redonda. Se vocês forem um dia a Washington e quiserem conhecê-la, é uma igreja redonda, muito conhecida, é uma igreja de negros. Todos os hinos nessa igreja são cantados a 4 vozes, todos. Foi pastor lá, o pastor Wintley Phipps, e essa daí, Capitol Hill. Então, vamos pular essa daí, olha essa aí. Universidade Adventista do Quênia, Nairobi. Vai entrar o pregador aí agora. Aí eu pergunto para mim mesmo, isso é mundanismo ou são raízes culturais? Nós temos uma igreja mundial que está espalhada hoje em mais de 95% dos países da Terra.
as raízes culturais, as realidades de cada um desses países são completamente diferentes. Nós vamos ver coisas fantásticas amanhã à noite também. São realidades completamente diferentes umas das outras. Imaginemos a música dos países africanos, dos países asiáticos, dos países do norte da Europa, dos países da Oceania, da Rússia, dos países árabes. Esse é o mundão de Deus. O pastor Pearson, que durante muito tempo foi presidente da Associação Geral da nossa igreja, ele contou uma vez uma experiência em que ele foi pregar na África, numa aldeia africana, uma igreja grande, muitos membros, e na hora do sermão veio a música e entrou um coral de mulheres, todas elas desnudas da cintura para cima, com os seios de fora. E o pastor Pearson ficou muito chocado com aquilo, não sabia o que fazer, aquele constrangimento. Ele ali na plataforma, ele comentou com o pastor local: mas pastor, tem que ser assim? Elas não poderiam pelo menos colocar um véuzinho por cima? Aí o pastor falou assim: sabe qual é o problema, pastor? Aqui quem coloca véu sobre os seios são as prostitutas. Então vejam o que é diversidade cultural. Agora, sabe quando é que começa o problema? Quando é que começa a polêmica? Quando é que começa a encrenca? É se, por exemplo, Israel gostou disso aí e resolve trazer isso aqui para fazer uma mensagem musical aqui sábado de manhã. Aí começou a encrenca. Por que começou a encrenca? Acontece o chamado choque cultural. Quando nós queremos misturar, trazer elementos de uma cultura para outra, trazer costumes de um país para o outro, de uma ocasião para outra, sem tomar os devidos cuidados. Vocês veem isso aqui, a música que se canta no JA não é a mesma música que se canta no culto divino. Então vejam que aqui mesmo nós fazemos uma certa diferença. Isso chama-se bom senso. Isso chama-se você ter cuidado com costumes, você ter cuidado com toda essa questão. Então, quando você cruza essas coisas, outro dia eu estava assistindo o culto no NASP, nosso colégio lá, de Engenheiro Coelho, em São Paulo, onde é formada a maioria dos nossos pastores. Era uma sexta-feira à noite, eu gosto de assistir, às vezes lá de casa, pela web, embora a transmissão deles não seja muito boa, mas tem sempre sermões muito bons. E aí o pastor Ranieri, que é o pastor da igreja, fez o sermão dele. No final do culto, igreja lotada, ele falou assim: irmãos, temos uma surpresa para vocês. Sabe quem está aqui atrás, no quarto pastoral? O Take Six. O Take Six tinha vindo ao Brasil fazer uma série de concertos, e alguém lembrou, convidou, levou eles lá no NASP, e aí eles entraram. Vocês não podem imaginar o que aconteceu. Eles entraram pulando, puxando palmas, e, sabe, criando toda uma mise-en-scène, que lá onde eles cantam nos Estados Unidos, é normal. É normal. Eu vi gente levantando da igreja e saindo. Isso chama-se mundanismo? Não. Isso chama-se choque cultural. Esse é o problema. Quando a gente mistura os costumes, quando a gente usa, e também quando a gente usa músicas que têm outras referências. Eu vou mostrar já um negócio bem interessante para vocês. Músicas que tem, mostrei já aqui do Ayrton Senna, né? Se alguém quiser botar uma letrinha naquela musiquinha, não vai dar certo. Porque sempre vocês forem cantar, vocês vão lembrar do Ayrton Senna. Não adianta botar uma letra religiosa ali. Então vejam, por falar em letra, olhem só que reflexão também oportuna eu tive outro dia. Por que será, vocês já pensaram, por que será que boa parte das letras, dos poemas, dos salmos, dos textos litúrgicos, das doxologias, das orações cantadas, das expressões de adoração dos tempos passados, dos tempos bíblicos, foram preservados, chegaram até nós, estão na nossa Bíblia? O que será? Uma grande parte da parte de textos, das expressões de adoração, das doxologias, estão na Bíblia, chegaram até o nosso tempo, foram preservadas, mas as músicas, não. As músicas não chegaram até nós. E não foi uma ou outra que não chegou, não. Nenhuma delas. Nenhuma música dos tempos bíblicos chegou até nós. Não sabemos como eram as melodias delas. Não sabemos como eram os ritmos delas. Porque nós não chegamos a conhecer. Não temos a mínima ideia de como elas eram. Aí você pergunta, então por que as letras chegaram?
Será que as letras são mais importantes que as melodias? Não é isso. Não é isso. E como seriam essas músicas? Olha só que coisa interessante. Israel, falei isso de manhã, 430 anos de cativeiro, no meio da pocilga lá do Egito. 430 anos de cativeiro hebreu no Egito. Como seriam as músicas que eles cantavam lá? Como seriam os lamentos que eles cantavam lá? Como seriam as músicas que eram cantadas nas montanhas de Jetro, lá onde tinham as terras de Jetro, que era um adorador do verdadeiro Deus, que veio a ser sogro de Moisés? Como seriam as músicas que eles cantavam lá? Como seria a música que foi cantada na derrubada dos muros de Jericó? Olha que coisa interessante, se nós tivéssemos tido acesso a isso. Como seriam as músicas das cerimônias do tabernáculo, lá no deserto? Como seria a música do templo de Salomão? A música cantada no dia da inauguração do templo de Salomão? Como seria a música daquele santo, 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 lá da visão de Isaías capítulo 6? Por que isso não chegou até nós? Como seria a música que Jesus cantava nas suas madrugadas de oração ao Pai? Como seria a música que saía dos lábios de Jesus? Por que isso não chegou até nós? Como seria a música que ele cantou seguramente durante os 40 dias de tentação no deserto, para se alegrar, para se fortalecer no Pai? Como seriam essas músicas que Jesus cantava? Como seria aquela música que Jesus cantou com os discípulos ali na última ceia, antes de sair? A Bíblia diz que eles cantaram um hino e saíram para o jardim. Que hino seria esse? Como seria essa música? Como seriam as músicas entoadas por Paulo e Silas na prisão, e que causaram até aquele terremoto e todo aquele episódio bonito que nós conhecemos com o carcereiro? Como seriam essas músicas que eles cantaram a noite inteira? Como seria a música? Como seria a música dos cânticos de Miriam? A letra nós temos, mas não sabemos. Como seria a música dos cânticos de Miriam, do cântico de Moisés, do cântico de Ana, do cântico de Isabel, do cântico de Maria? Não sabemos. Não chegaram até nós. Mas as letras chegaram. Estão lá no texto bíblico. Estão lá nos salmos. Estão lá nas doxologias. Estão lá nas orações da Bíblia. Estão lá nas expressões de adoração. Estão lá imutáveis. Então sabe por que as letras chegaram e as músicas não chegaram? É muito simples. É uma questão de a gente parar e refletir. As letras, irmãos, os textos, eles são imutáveis. As suas verdades, as suas assertivas, nunca mudaram e nunca mudarão. Se você ler, por exemplo, o Salmo 90, que foi um salmo composto por Moisés, tudo que ele diz ali continua atual até hoje, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Leia os salmos de Asaf, leia os salmos dos filhos de Coré, leiam os salmos de Davi, leiam o salmo de Salomão. Nada do que eles disseram mudou. Nada do que eles disseram precisa ser mudado ou sequer retocado. Continuam válidos, inteiramente válidos até hoje. Foi por isso que chegaram até nós. Aquela bonita elegia de Paulo, lá em Romanos 11, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Isso aí vai permanecer imutável. Isso aí vai poder ser recitado e cantado até no céu. Isso aí não mudou. Agora as músicas, as melodias, as harmonias, os ritmos, todas se perderam. Por quê? Porque essas coisas mudam. Essas coisas mudam ao sabor das culturas. Essas coisas mudam de acordo com a realidade dos países, os costumes dos países, das épocas e das técnicas. Só por isso. Agora os textos estão lá. Normalmente, quando alguém... Eu tive um quarteto chamado Quarteto Reencontro. Era um quarteto, foi nos anos 80, final dos anos 80. Um quarteto formado por ex-arautos.
Viajamos muito pelo Brasil, fomos aos Estados Unidos, fizemos uma viagem da Flórida até o Canadá, voltamos pela Califórnia, cantamos em todo tipo de igreja lá nos Estados Unidos. Igreja hispana, igreja brasileira, igreja de negros, igreja presbiteriana, cantamos na conferência geral, cantamos em tudo que era lugar, em hospitais adventistas, cada um deles uma realidade diferente. Teve igreja que nós chegamos e o diácono pediu para a gente assim: vocês são do Brasil? Somos. Eles são ex-cantores da Voz da Profecia. Que bonito, vocês vão cantar aqui hoje? Vamos. Não, vocês não vão. Vocês estão de aliança. Não há problema, irmão. Não pode. Tem que tirar a aliança. Aqui não se usa aliança. Costumes, culturas. Olha só. O problema... por que eu falei nesse quarteto? Quando a gente cantava a música tradicional da Voz da Profecia. Por quê? Porque era música que tinha a ver com a gente, tinha a ver com eles, tinha a ver com a minha vida, tinha a ver com as coisas que eu gosto, que eu ouço, que eu compro. Mas às vezes a gente cantava por aí e chegava a gente e dizia assim: isso aqui é a música da Voz da Profecia, isso aqui é Arautos do Rei, isso aqui é a música do céu. Eu ficava até meio constrangido, porque eu não considerava assim. Aquilo ali era apenas a música que nós gostávamos de cantar, com a qual nós nos sentíamos bem e que tinha a ver conosco. Daí a dizer que aquela música era a música do céu, há muita diferença. E normalmente quando alguém quer estabelecer qual é a música do céu, prestem atenção. Quando alguém quer estabelecer qual é a música do céu, eu percebo que a música do céu para aquela pessoa tem a ver com a música que ele gosta, tem a ver com a música que ele aprecia, tem a ver com a música que ele pratica. Eu nunca vi ninguém dizer assim: eu detesto esse tipo de música aí, mas eu sei que essa vai ser a música do céu. Eu nunca vi ninguém dizer isso. Então, sem perceber, nós acabamos definindo a música do céu pelo nosso gosto pessoal. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês sem medo de errar. A música que agrada a Deus não é a música de Handel, não é a música de Beethoven, não é a música de Mendelssohn, não é a música de Bach, não é a música de John Peterson, não é a música de Bill Gaither, não é a música do Jader Santos, não é a música do Lineu Soares, não é a música do Take Six, não é a música do Arautos do Rei, não é o gospel evangélico, não é a música do século XV ou XVI, não é a música das catedrais. Qualquer desses estilos para Deus, olha o que eu vou dizer, qualquer desses estilos para Deus é e sempre será ruído, sempre será desafinação. É muita pretensão nossa achar que um ser humano pecador, imperfeito, natureza caída, cheio de deficiências, que peca por palavras, por pensamentos, por ações, possa ser capaz de produzir uma música tal que possa ser aceita por Deus pela qualidade da música, pela natureza da música, pelo estilo da música. Atribuir mérito próprio a um produto humano é pecado. Atribuir santidade a um produto humano, pelo produto humano, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. O nosso louvor, a nossa música, aqui, isso aqui eu já passei, aqui também já passei. O nosso louvor, a nossa música, a nossa adoração, até mesmo as nossas orações, por mais perfeitas e adequadas que nos pareçam, para Deus serão sempre ruído. Para Deus serão sempre defeituosas e deficientes. Deus só as aceita por sua imensa graça. Deus só as aceita por sua misericórdia. Deus só as aceita por sua bondade. É isso que faz com que Deus aceite o nosso louvor e não a qualidade do louvor. Vamos lá para o Velho Testamento. O que é que fez Deus aceitar a oferta de Abel e rejeitar a oferta de Caim? Não foi a qualidade do presente. Não foi haver qualidade presente ou ausente naquelas ofertas. A oferta de Caim era muito boa. Veio a ser depois a oferta de manjares. Era uma oferta dos cereais, dos legumes, das frutas da terra. Mas na realidade, o que fez Deus aceitar uma e rejeitar a outra foi o fato de que Abel abriu o coração para receber a graça de Deus e compreendeu o significado, o simbolismo daquilo que Deus pediu.
que Caim não compreendeu e não aceitou. Mas não era a qualidade da oferta, não era. Olha como é que diz o texto bíblico, Gênesis 4, 4 e 5. Agradou-se o Senhor de Abel e depois de sua oferta. Deus se agradou de Abel. Como ele se agradou de Abel, ele se agradou também da oferta de Abel. Ao passo que de Caim e de sua oferta, ele não se agradou. Deus dá valor às pessoas. Para Deus, o ser humano é superior aos seus erros, aos seus pecados, às suas transgressões e até às suas crenças. Foi isso que fez com que Deus aceitasse uma e rejeitasse a outra. Então agora olha só, presta atenção para não haver nenhum mal entendido, nem má interpretação no que eu acabei de falar. Eu não estou dizendo aqui que já que Deus aceita o nosso louvor pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade e não pela qualidade, pelo estilo do louvor, então eu posso trazer qualquer coisa de forma descuidada e arrogante, qualquer coisa para louvar e adorar o Senhor. Estou dizendo isso. Por exemplo, posso trazer pagode para louvar a Deus? Se é assim, posso trazer pagode, posso trazer samba. Não é a qualidade do louvor, não é a natureza dele, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, que faz com que o meu louvor seja aceitável. Então posso trazer pagode, posso trazer samba, tudo com letra sacra, posso trazer axé, tem muita gente fazendo isso, posso trazer forró. Será que eu posso? Eu vou dar a vocês a minha posição pessoal. Não devo e não posso. Sabem por quê? Nós temos responsabilidade diante de Deus. Assim como Abel, nós temos que entender o significado e o alcance do nosso louvor. Esses estilos que eu citei aqui, pagode, samba, axé, forró e outras coisas, esses ritmos, esses estilos, eles são extremamente conhecidos por todos nós. Nós já temos referências mentais, referências intelectuais, referências culturais que associam esses estilos a elementos não espirituais, a todo um contexto de coisas inadequadas que são associadas a esses estilos. Então torna esses estilos também inadequados e inválidos para uso na igreja e para o louvor de Deus. Então é aqui que começa a nossa responsabilidade, a nossa ação como filhos, como servos de Deus, como adoradores de Deus, salvos pela graça. Porque essas coisas já têm outras referências. Quer ver uma coisa? Tem alguma criança aqui? Que idade tem esse menino aí? Que idade você tem? 8 anos, boa idade, vem cá. Dá um pulinho aqui e me ajuda nisso aqui. Você conhece isso aqui, ó? Vou tocar uma música aqui, vê se você acha bonita essa música. Pior que eu cheguei numa igreja e fiz isso, o menininho falou, conheço, e cantou. Ele não conhece. Ou seja, ele não sabe que isso aqui é um forró. Ele não sabe que isso aqui se chama asa branca. Ele não sabe. E se eu fizer, inclusive assim, se eu cantar para você aqui, botar uma letra aqui, por exemplo. Eu agradeço ao meu Senhor por aquilo que me deu, por sua graça maravilhosa e pelas bênçãos que vêm do céu. Então bota um amém. Aí você vai dizer, puxa tio, que legal, vamos cantar isso na mensagem musical sábado? Ele pode fazer isso porque ele não tem essa referência musical. Ele não tem essa referência musical do Luiz Gonzaga, do forró, da música popular brasileira, mas vocês têm. Então, obrigado, tá? Obrigado pela sua ajuda. E obrigado porque você não me derrubou.
Porque na outra igreja aí o garotinho falou, conheço o tio, e cantou a música todinha. Então vejam, quando você não conhece a referência, você pode até aceitar. Então por que que o axé, o pagode, o samba e outras coisas não podem ser utilizados no louvor? Porque isso aí é domínio público. Todos nós sabemos o que isso é. Todos nós conhecemos as origens dessas músicas. E sabemos que essas coisas não são adequadas para o louvor. Eu mesmo, nos anos 80, eu cismei de fazer pequenas peças para piano. Eu não toco piano, nunca estudei piano, mas aprendi um pouquinho na igreja. Então eu fiz umas 10 pecinhas para piano, por exemplo, coisas desse tipo assim. Umas coisinhas assim, essa era maior um pouquinho. Escrevi. Aí tem gente que fala assim, poxa Mário, você é um cara bom de letra, coloca letra nisso. Dá para cantar na igreja. Dá para ir. Eu tenho mais 10 dessas, eu nunca coloquei. Nunca tive vontade e nunca vou colocar. Sabe por quê? Eu não fiz para louvar a Deus. Eu fiz isso para me divertir. Fiz isso aí porque não tinha o que fazer. Então fiz. Se a Vitória quiser tocar, depois eu dou para ela botar uns arranjos em cima e tocar, mas não como música, não como hino. Então vejam bem o que acontece. Eu não quis colocar letra nisso, nessas pecinhas, porque eu não fiz essas pecinhas para louvar a Deus. Não fiz. Então para mim não faz nenhum sentido mesmo que eu botasse ali música sacra. A referência que eu tenho delas não é de louvor a Deus. Não é. Então veja, irmão, todo cristão, todo ser humano salvo pela graça, que busca andar com Deus, que passou pela experiência do perdão, que foi justificado por Deus, pela fé, que vive a experiência da santificação, onde ele cresce na graça, onde ele deixa nascer o fruto do Espírito, onde ele aprende a obediência por fé. Todo cristão que deseja viver a experiência da glorificação, aprende a reconhecer a vontade de Deus. Eu não tenho dúvida. Aprende a reconhecer a vontade de Deus. É simplesmente uma questão de relacionamento. E nós somos responsáveis por aquilo que nós conhecemos. Então, o conselho que eu dou para vocês todos, músicos, cantores, instrumentistas e congregação de um modo geral, para conviver em bom nível com essa questão que envolve música, louvor e adoração, peça orientação a Deus. Peça sabedoria a Deus. A Bíblia diz que se você pedir, Deus dá. Dá liberalmente. Você não anda com Deus? Pergunta para Ele. Você não fala com Deus, não diz que fala com Deus diariamente? Pergunta para Ele. Isso seria até a confirmação de que você realmente anda e fala com Ele. Que você se relaciona com Ele. Quer ver assim, qual pai que se o filho lhe pedir pão, vai dar uma pedra? Então peça. Peça a orientação dele, viva com Ele, ande com Ele. É melhor do que ficar aí se estressando com regras e normas. A lei só existe para quem peca. Quem peca fica debaixo da lei, é condenado pela lei. A lei não é feita para o justo. O justo não se preocupa com a lei. A lei de Deus está em vigência. Está em vigência? Está em vigência. Nós aprendemos isso pela própria graça. É muito simples. Fugindo um pouquinho do assunto, sabe como é que a gente sabe que lei tem tudo a ver com graça? É uma perguntinha também para desbravador. Muito simples. A Bíblia diz assim: pela lei vem o conhecimento de quê? Do pecado. Certo? Sem lei não há o quê? Não há transgressão, não há pecado. E se não há transgressão, não há pecado, para que serve a graça? Então sabe o que significa? A oferta de graça, a dádiva da graça, a disponibilidade da graça implica necessariamente na existência de uma lei, de um código moral. Muito simples, não é? Só não vê quem não quer. Então veja, irmão, eu desafio qualquer cristão que busca orientação divina em qualquer assunto da religião, com oração,
com entrega da vontade, eu desafio a me provar que Deus não responde. Nós aqui podemos não entender a resposta porque não temos intimidade com Ele, mas Ele responde. Se Deus não fizer isso, Ele vai estar faltando com as suas promessas. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, se você tiver essa intimidade com Deus, Ele vai responder suas orações, vai orientar você, você vai ficar enquadradinho dentro da vontade dEle naturalmente, sem mérito próprio, sem fazer disso meio de salvação. Isso é fruto do Evangelho. Fruto do Evangelho. Vou dar uma pausinha aqui, estou quase no final, mas vou chamar agora a Vitória e vou chamar o Paulo Henrique também. Vou chamar os dois aqui. Cadê a Vitória? Foi embora? Não, vem cá você primeiro, Vitória. Vitória vai tocar agora uma música sacra. Ela vai repetir aqui o que eu pedi para ela repetir. Ela não queria não, mas eu pedi. Ela vai repetir uma música que ela tocou, você tocou ontem, né? Tocou no final do culto de ontem, como muitos de vocês não estavam aqui, eu pedi para ela repetir. Uma música muito amada e conhecida, My Tribute. A Deus seja a glória. Bom? Toca lá. Amém. Amém. Não, sai não, sai não, sai daí não. Eu ouvi dizer que você toca música clássica pesada aí.
Você tem um estudo de Chopin muito bonito que eu vi uma vez você tocar na televisão, lá em Belo Horizonte. Dá para você tocar pra gente? É curtinho ele, né? Olha ele. Merecia uma salva de palmas, não merecia? Que Deus te abençoe. E você, eu disse para ela o seguinte, quando eu conheci, ela ainda não estava se tocando na igreja. Sabe aquela coisa de santo de casa não faz milagre? Ela estava lá na igreja central de Belo Horizonte, nunca tinha tocado assim na igreja. Eu falei para ela, olha, perguntei, seu pai dá o dízimo? Ela falou, dá. Eu falei, seu pai devolve o dízimo. Ele devolve uma pequena parte daquilo que Deus dá para ele. Devolva também para Deus uma parte do talento que ele deu para você. E você faz isso tocando para Deus, tocando na igreja. Eu queria chamar o Paulinho. Vem cá, Paulinho. Ela estava com medo de tocar na tua frente, viu? Quando eu falei que você... Não, sério. Quando eu falei que você ia estar aqui... Quando eu falei que você ia estar aqui, ela falou, não sei não. Ela está querendo aprender um arranjo que você fez, uma música minha. Eu queria que você tocasse para ela ver. Tá bom? Essa música chama-se Graças Senhor. Eu fiz essa música, a letra dela diz mais ou menos o seguinte: nós estamos acostumados a dar graças a Deus pelas coisas boas, não é? Nós só costumamos dar graças a Deus pelas coisas boas. Eu nunca vi muita gente, com frequência, agradecer a Deus pelas coisas ruins também. Pelas coisas ruins que acontecem conosco, ruins na nossa visão, que nos trazem tristeza, perda, sofrimento, né, dor. Mas aí também é um propósito de Deus. A letra dessa música fala sobre isso. O Paulo fez o arranjo da música e você trata de aprender. Tá bom?
tenho mais uma coisinha só para dizer para vocês, mas vou pedir para você tocar mais um clássico. Toca aquela peça de Rachmaninoff. Rachmaninoff, um dos maiores pianistas do mundo. Finalizando, uma recomendação para os músicos, e agora eu me incluo. Estudem a sua Bíblia, orem com regularidade, procurem ter vida devocional, não só devocional em família, mas vida pessoal, vida devocional individual. Procurem entender, aprender um pouquinho de apologética, de hermenêutica, de aprender a sã doutrina, para que nas músicas de vocês não digam impropriedades, não digam coisas erradas, para poder compor, cantar e tocar aquilo que está certo teologicamente, que está correto e que possa tocar e influenciar as pessoas. E para toda a igreja eu diria,
procuremos compreender o plano da redenção, a doutrina da salvação única e exclusivamente pelos méritos de Cristo Jesus, pela graça de Cristo Jesus, e sejamos mais graciosos, mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes. E ser tolerante não significa ser permissivo. Vamos procurar viver e ter religião pessoal acima da religião institucional. Em outras palavras, vamos nos relacionar definitivamente com Deus, porque é o relacionamento que produz o bom comportamento, é o relacionamento que produz o fruto do Espírito. E para terminar mesmo, eu vou mostrar um vídeo para vocês agora, aquele vídeo do final. Vamos ver se ele entra aí, dá um toque. Se pudesse até diminuir um pouquinho a luz. Entrou. Só diminui a luz se puder. E aumente um pouquinho o som. During this special time of year, I want to give you my warmest Christmas greetings. Wherever you are in the world right now, in the southern hemisphere enjoying the warmth and sunlight of the summer, or in the north where snow has fallen and we're wrapped in winter, I invite you to take a few moments together as we consider the greatest gift ever given, Jesus Christ. Foi a mensagem de Natal da Conferência Geral de 2 anos atrás. Vocês vão ver músicos aí de todo mundo, de algumas partes do mundo, inclusive brasileiros. Faz uma coisa, mata o PowerPoint e chama aquele arquivinho de vídeo. Ele não roda dentro do PowerPoint, não tem jeito. Isso. During this special time of year, I want to give you my warmest Christmas greetings. Wherever you are in the world right now, in the southern hemisphere enjoying the warmth and sunlight of the summer, or in the north where snow has fallen and we're wrapped in winter, I invite you to take a few moments together as we consider the greatest gift ever given, Jesus Christ. Vejam os instrumentos, as roupas, os ritmos.
pandeiro aí é um músico brasileiro, um dos grandes músicos que nós temos, Cleiton Nunes. Cleitinho. Vai aparecer ele no órgão também. Cleiton Nunes. Aumenta um pouquinho essa parte aí. Maestro brasileiro, pastor William Soares da Costa Júnior. Irmãos, nós temos cheiros, Deus fez assim, porque Deus é assim. Então, ao invés de usarmos a música para afrontar, para criar polêmica, para mostrar nossas habilidades e os nossos talentos, para nos afirmarmos como artistas, vamos usar a nossa música para curar pessoas, para ajudar pessoas, para aliviar o sofrimento do nosso próximo, para pregar o Evangelho e principalmente para adorar o Deus Criador. Não somos nada. Se você é músico, compositor, cantor, instrumentista, pregador, pensa que você é muita coisa, pensa que você possui mérito intrínseco, mérito próprio, inerente à sua natureza, inerente à sua capacidade, lembre-se que nós temos natureza caída, todos nós, e precisamos a cada instante da graça e do perdão de Deus. Não importa o que você faça para Deus, nem importa com que qualidade você faça, você não passa de um simples
vaso de barro. Porque, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, toda a excelência é de Deus, e não nossa. Que Deus nos abençoe, que possamos entender essa questão e possamos viver a nossa religião sem rivalidades, sem choques culturais, porque esse é que é o grande problema e que às vezes a gente confunde com mundanismo. Mundanismo é outra coisa. Mundanismo, pela definição da Bíblia, é a concupiscência dos olhos, é a concupiscência da carne, é a soberba da vida. Isso é mundanismo. Que Deus nos abençoe. E amanhã, se vocês quiserem vir para o encerramento, eu vou mostrar mais algumas coisas bem interessantes, agora já não mais no âmbito da música, mas no âmbito da graça. Eu quero que vocês venham. A Vitória vai encerrar, dessa vez agora tocando a música sacra, e vocês não precisam bater palma no final. Apenas digam amém. Tá bom? Vamos lá, Vitória. O que você vai tocar? Agora sou eu que digo. Parabéns para você. Não, toca o de cruz. Tá?
orar? Pastor, pode nos despedir em oração? Amanhã a programação é 8 horas. Obrigado, Pai. Não sabemos qual é a música do céu, mas nós entendemos que o Senhor aceita o nosso louvor. Somos falhos, pecadores, mas a Tua graça nos transforma. A cada dia, Senhor, o Senhor tem possibilitado um pecador como nós abrir a boca e adorar o Seu nome, exaltar o Seu nome. Tem permitido que a nossa vida se torne um instrumento de bênção, de representação da imagem de Deus. O Senhor tem nos permitido, através da nossa família, viver um pouquinho daquilo que é a realidade celestial. A cruz do Calvário tem sido a marca distintiva de tudo isso. Por isso, Pai querido, obrigado por essa reflexão hoje à tarde. Obrigado por essas músicas que ouvimos. Obrigado pela presença do Mário Jorge, que foi um instrumento hoje nas Tuas mãos. Obrigado por essas reflexões. Torne a nossa igreja cada dia mais próximo daquilo que o Senhor deseja de nós. Torne essa comunidade uma bênção, essa cidade, as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Que esse lugar seja um lugar aprazível, agradável de se encontrar com o Senhor Jesus. Nos abençoe, Senhor, nesse ideal. E agora, o Senhor nos presenteia com mais uma semana de vida. Nos abençoe essa nova semana que já se iniciou. Em nome de Jesus. Amém. 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 Boa semana.